O Real Madrid, para a nova temporada do futebol europeu, está interessado na contratação de Rodri, titular absoluto e uma das referências do Manchester City de Pep Guardiola. O jogador espanhol, inclusive, foi um dos grandes destaques da Eurocopa 24. Alguns torcedores o consideram como o nome ideal para vencer a Bola de Ouro desse ano. Porém, nos últimos dias, o nome do jogador vem sendo muito ligado ao Real Madrid, depois de rumores envolvendo um desejo do City em receber o Bellingham em troca. Outra possibilidade ganha força. Isso porque, de acordo com o portal Planeta Real Madrid, o clube espanhol pode vender David Alaba para abrir espaço na folha salarial e assim viabilizar a chegada de Rodri. Entretanto, a fonte destaca que uma saída do austríaco é bastante complicada nesse momento. Alaba se lesionou em 2023 e desde então ainda não voltou a atuar. Contratado pelo Real Madrid na temporada 21-22, Alaba tem um salário bastante elevado. Ele, que tem 102 jogos com a equipe merengue, tem 5 gols e 9 assistências. Revelado pelo Bayern de Munique, o defensor marcou época no futebol alemão, tendo conquistado tudo que disputou. Hoje, com 32 anos, tem contrato até o meio de 26. Falando em City, o City também está no duelo enfrentando o Barcelona, dessa vez sobre a contratação de Dani Olmo. Barcelona e City são os maiores interessados em Olmo, do Leipzig, no mercado. Disputam a contratação do jogador espanhol, campeão da Eurocopa 24 na Alemanha. A oferta do time espanhol por Dani Olmo foi revelada pelo jornal Sport e é de conhecimento geral: 40 milhões de euros fixos, pagamento de 10 milhões de euros até 28, além de bônus de 20 milhões de euros por metas e títulos conquistados, sendo La Liga e Champions suscitados pelo jornal. Já a proposta do Manchester City não foi revelada pelo jornalista Santi Auma, do portal Footmercato. Todavia, como se trata de um clube de maior capacidade financeira do que o concorrente, o Leipzig pode ser obrigado a vendê-lo ao clube de Manchester, mesmo com a vontade do atleta, que deseja jogar no clube da Espanha. Dani Olmo quer o Barça. A decisão do meia é clara: jogar no Barcelona, seu clube do coração, e onde soma uma passagem na categoria de base antes de se tornar profissional, revela o mesmo jornalista internacional. Olmo entende que atuar com os culés seria melhor para o seu desempenho como jogador de futebol, pois além de ser espanhol, tem muitos amigos no clube blaugrana, sendo Lamine um deles. No entanto, o Barcelona vai precisar melhorar consideravelmente a oferta perante o Leipzig para qualquer tipo de acordo. Isso porque, segundo o jornal Sport, os alemães acharam uma oferta ridícula. O Barça tem pressa para conseguir a operação Dani Olmo, assim como está ansioso por outro espanhol, Nico Williams, do Bilbao. O plano é contratar os dois espanhóis de uma vez só. A tendência é que uma nova reunião entre Deco e o agente do meio espanhol aconteça em breve para tratar de vez do assunto. Ex-Liverpool Roberto Firmino tem negociação para voltar ao futebol brasileiro. Ídolo dos Reds, o brasileiro tem contrato no futebol saudita até a temporada 26. Firmino deixou o Liverpool na temporada passada depois de ganhar tudo que disputou com as cores do gigante de Anfield. Em alta, ele recusou permanecer na Inglaterra por uma vida financeiramente melhor e rentável na Arábia. Informações de momento dão conta que o Corinthians está negociando a contratação do jogador brasileiro. O jornal não entra em maiores detalhes, mas a notícia que se espalhou rápido e chegou até a torcida do Timão é que Firmino está sendo negociado com o clube do Parque São Jorge, e a torcida aprova a contratação do atacante para o segundo semestre nacional. A operação Firmino no Corinthians não será nada fácil. O jogador tem um excelente e grande salário no futebol saudita e contrato em vigor por mais uma temporada. Um acordo dependeria da vontade do atleta em retornar ao país. Essa não é a primeira vez que o nome de Firmino ganha força no Brasil. No começo do ano, o jogador chegou a ser ventilado no Atlético Mineiro, mas o alto salário afastou qualquer negócio. O salário mensal de Roberto Firmino no futebol saudita é avaliado em torno de 10 milhões de reais, valor totalmente distante para qualquer clube do futebol brasileiro e até mesmo alguns do futebol europeu. Firmino soma 34 jogos com as cores do Al-Ahly, um dos 4 principais clubes da Arábia Saudita. São 9 gols marcados e 7 assistências realizadas nesse período. Borussia Dortmund é surpreendido com reunião da Juventus na casa de Adeyemi. Karim Adeyemi tem contrato com Borussia Dortmund até junho de 27. O clube alemão pede 35 milhões de euros, aproximadamente 214 milhões de reais na cotação atual. O técnico da Juventus, Cristiano Guintoli, conseguiu uma reunião na casa do atleta em Munique. Ao lado do profissional estava o braço direito de Giuseppe Pompilho. A dupla encontrou com Adeyemi para entender se ele tem vontade de deixar a Bundesliga rumo ao desafio inédito na Série A. O time da Juve está de portas abertas para recebê-lo. Na última temporada, o alemão de 22 anos marcou 5 gols e 2 assistências em 34 jogos disputados com a camisa do Dortmund. Vale lembrar que o clube chegou na final da Champions League. Revelado nas categorias de base do Forster Ried antes de
de chegar ao Bayern em 2009, ele ficou na capital por 2 anos, retornando depois à equipe de origem para se preparar para novas aventuras. Desde 22, o ponta esquerda defende as cores do clube do Signal Iduna Park. Dados e estatísticas do site Transfermarkt mostram que o atacante tem 14 gols e 8 assistências em 66 duelos no Borussia. Apesar da final da Champions que ele perdeu um gol cara a cara, Adeyemi está sendo prestigiado no mercado da bola. Manchester City e Julián Álvares parecem cada vez mais próximos de se separarem nessa janela de transferências. O argentino está insatisfeito com a falta de titularidade no clube do Etihad e chegou a entrar em rota de colisão com Pep Guardiola. Agora a imprensa britânica aponta que o atleta deseja deixar os Sky Blues, que supostamente já aceitam perdê-lo por algo em torno de 60 milhões de libras, 435 milhões de reais. Todavia, a alta pedida dos ingleses tem afastado alguns dos interessados, como por exemplo o Atlético de Madrid. Entretanto, o Chelsea, que é um dos interessados, aparentemente parece ter condições de fechar negócio. E segundo o renomado jornalista Ben Jacobs, os londrinos são um dos poucos times do mundo que tem condições de arcarem com a pedida dos Citizens. Apesar disso, o atacante pode não ver com bons olhos essa mudança. Isso porque, embora esteja disposto a permanecer na Inglaterra e apenas mudar de cidade, o momento ruim dos Blues pode pesar contra nas negociações. A equipe sequer está na Champions e passa por reestruturação. Ainda assim, caso queira de fato encerrar seu ciclo no time de Manchester, Álvares terá poucos clubes para escolher. Jacobs afirma que PSG e Chelsea são alguns dos times que têm aporte para financiar uma operação nesses valores. O atacante tem vínculo no time inglês até junho de 28 e, embora seja reserva, foi o atleta com mais jogos pelo City na temporada passada. Apesar disso, a maioria deles foi saindo do banco. E quem é vivo e craque sempre aparece. O nome do astro brasileiro Neymar voltou a ganhar força para voltar à elite do futebol europeu ainda nessa temporada. Atualmente o craque defende as cores do Al Hilal, tem contrato até 25 e se recupera de lesão. Neymar deixou o velho continente na temporada passada para jogar no futebol saudita após passagem conturbada com as cores do Paris. A transferência para o mundo saudita causou muita surpresa em muito fã do camisa 10. Uma temporada depois surgem informações do portal Fichajes.net, especialista em transferências na Espanha, de que o Barça avalia a volta do craque à Catalunha. O negócio ainda está em estágio inicial, mas o nome do craque brasileiro, segundo a fonte, vem sendo estudado pelo clube espanhol. O grande ponto para o Barcelona viabilizar a volta de Neymar está no seu salário, que é um dos maiores do futebol atual e atualmente irreal até mesmo para qualquer clube da Europa, e as recentes lesões que Neymar também teve. Contratar um jogador de 31 anos de idade que sofre de lesões sérias é o maior ponto para o Barcelona, já que na parte do salário o Neymar poderia abrir mão para voltar à elite do melhor futebol do mundo. A janela está aberta para novos acordos e vai se estender por alguns meses. O Barça não tem pressa e vai estudar o máximo possível o quanto seria benéfico a volta de Neymar. Se tratando de apenas futebol, contratar o craque seria um grande ponto de interesse de muita gente dentro do clube catalão. Na Catalunha, o brasileiro viveu seu auge no futebol europeu. Neymar conquistou tudo que disputou como jogador do Barça e fez parte de um dos melhores trios da história ao lado de Messi e Suárez. Aliás, parece até que eu tô falando pra alguém que não assistiu. Se você é fã de futebol, com certeza tem o Neymar Prime no Barcelona como principal referência. Não só o Neymar do Barça, como o Neymar do Santos e por aí vai. Aliás, o que mais impressiona é que mesmo com a saída queimada de Neymar ao Barça, grandes jogadores da própria base de La Masia seguem apreciando o jogador com unhas e dentes. Dentre eles, claro, Lamine Yamal, a joia de 17 anos que já afirmou incontáveis vezes que, apesar, claro, de Messi ser o melhor jogador da história do clube, o seu maior ídolo é o Neymar pela irreverência, pelo seu estilo de futebol moleque e pela maneira como jogou na equipe catalã. Aliás, o estilo de jogo do Yamal é muito parecido e até bem similar com o que Neymar costumava e costuma utilizar. Vamos às novidades. O Liverpool, junto com o Fulham, é o único clube da elite da Premier League que ainda não realizou nenhuma contratação para a temporada, fato que deixa o torcedor vermelho desconfiado. O asiático cubo, ex-Real Madrid, atualmente na Real Sociedad, parece ser o atleta mais próximo de reforçar o time de Arne Slot. Há informações do Diário AS que um acordo estaria próximo de ser oficializado no valor de 60 milhões de euros. Enquanto os rumores apontam para Cubo, o Liverpool também está interessado no goleiro Lunin, do Real Madrid, temendo que Alisson receba grandes ofertas do mundo saudita e deixe a Inglaterra em um acordo milionário. Os Reds fizeram primeiro contato com os merengues em busca de entender mais sobre Lunin, segundo informações do portal britânico Team Talk. Na Premier League, o Chelsea também tem um grande interesse.
O Liverpool sabe da vontade do Real Madrid em vender o Lunin por algo próximo a 30 milhões de euros. Isso foge do pensamento merengue, mas a posição de Florentino é muito clara. Não vai segurar nenhum jogador insatisfeito. Lunin busca sair de Madrid para ser titular em um clube grande. O ucraniano também entende que tem potencial para ser o principal goleiro de uma potência, diferentemente do que acontece na Espanha, já que o titular de Ancelotti é Courtois, considerado pelo próprio ucraniano o melhor goleiro do mundo. A diretoria inglesa só vai avançar de fato se Alisson sair. Não está nos planos do clube desembolsar tal valor por um goleiro que chegaria para brigar por posição. O mesmo vale para Lunin, que trocaria reserva no futebol espanhol para ser reserva no futebol da Inglaterra. A janela europeia, vale lembrar, é válida até o dia 30 de agosto. Aparentemente o Flamengo, que segue em busca de reforços para o futebol brasileiro, quer virar o novo Uruguai. Apesar de ter uma grande relação com o mais querido Paquetá, precisa ainda do aval do West Ham para voltar ao Brasil, algo que ainda não aconteceu, e muito por isso, tanto o Paquetá quanto o Claudinho, que está emperrado na Rússia, ficam difíceis de serem contratados ao momento. Por isso, como eu falei, o Flamengo quer virar o Uruguai. O atacante Maximiliano Araújo, destaque do Uruguai na Copa América, está no radar do Mengão. De acordo com Uriel Lute, o Flamengo teria consultado a situação do jogador nas últimas horas. Araújo, que pertence ao Toluca, está com 24 anos e também aparece ligado ao futebol europeu, inclusive ao próprio Barcelona. Ainda de acordo com a publicação, a multa do ponta, que também pode fazer o meio, seria de 15 milhões de dólares. Na atual cotação da moeda, os valores chegam a ultrapassar a casa dos 84 milhões de reais. Na Copa América, Araújo tomou 6 partidas disputadas com 2 gols e 1 assistência. Revelado pelo Montevideo Wanderers, o jogador que atua pelos lados do campo, iniciou a terceira temporada como jogador do Toluca. No México, ainda defendeu as cores do Puebla. O mundo do futebol ficou assustado quando no domingo, supostamente Kevin De Bruyne e Al Ittihad haviam chegado a um acordo, e o KDB, o famoso ruivinho da Premier League, o jogador que mais vem se destacado na meiota, parecia estar de braços abertos para migrar para o futebol saudita. Só que a negociação entre KDB e Al Ittihad não chegou a um acordo, ao menos não ainda. De forma contrária ao que foi noticiado pela imprensa inglesa nesse domingo, o belga não é uma das prioridades dos Tigres no momento. A informação dada por fontes sauditas foi confirmada por Fabrizio Romano, jornalista mais do que especializado e PhD em transferências internacionais. Fontes sauditas minimizam os relatos sobre o acordo entre Kevin De Bruyne e Al Ittihad, disseram que não é verdade. De acordo com o jornalista, o time dirigido pela lenda francesa Laurent Blanc tem outras possibilidades no momento. Primeiro, o foco é acertar os detalhes finais da contratação de Moussa Diaby, atacante da Aston Villa, e após isso buscar a contratação de um goleiro. O brasileiro Ederson é um dos nomes cotados, mas a negociação não promete ser fácil. Na tarde desse domingo, inclusive, o portal Daily Mail noticiou supostamente que De Bruyne teria aceitado uma proposta para se tornar parceiro do time de Karim Benzema. A apuração afirmava que os Citizens teriam liberado o atleta para não perdê-lo de graça no final do contrato. No momento, o futuro do meia segue sendo uma incógnita. Com vínculo até junho de 25, o De Bruyne já afirmou que está aberto a escutar propostas do futebol saudita. De Bruyne, a jornal belga HNL, falou: "Na minha idade você tem que estar aberto a tudo. Se fala de quantias incríveis de dinheiro na última fase da carreira. Para minha esposa, uma aventura exótica cairia bem. Tenho que pensar no meu futuro. Se eu jogar na Arábia Saudita por 2 anos, ganharia o que não ganhei em 15 anos de carreira. Eu tenho que pensar no que isso pode significar." Pois é, ele não foi confirmado, mas olha, depois dessa entrevista podemos dizer que ele tá cavando sua vaguinha lá, será? Mas comenta embaixo também sobre tudo. Comenta sobre as transferências ou a transferência que mais lhe chamou a atenção. Prazer, eu sou o Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui e ter a honra de dizer que conclui mais um Mercado da Bola. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!